Hoje compartilharei com vocês o desfecho da sinistra história de Jean. Teria sua tia sobrevivido ao ritual macabro? Teria a sombra de sua infância retornado naquela noite? Será que a vida de Jean melhoraria em algum ponto? Afinal, quem era aquela sombra? Abrace a escuridão, apague suas luzes e mergulhe comigo na parte 2 de A Sombra que Seguia Seus Passos. Primeiro, dias se passaram, depois semanas. O quadro de saúde de sua tia felizmente melhorou e ela se recuperou. E Jean tentou voltar a viver a sua vida normalmente. Nas noitadas que frequentava, sempre estava lá Luana, na companhia de Hugo. E o tempo passava e toda aquela história vergonhosa daquela noite de verão logo foi esquecida pelas pessoas. Tudo parecia estar bem. Mais meses se passavam, Jean paquerava outras meninas, fazia amizade com todos, mas assim como desde sempre, as meninas não mantinham um relacionamento duradouro com ele. E suas amizades dentre aquela tribo sempre acabavam por algum motivo. Sempre havia uma briga, um desentendimento, e por mais que Jean estivesse certo em determinada ocasião, ele sempre acabava sozinho no final das contas, pulando de subgrupo em subgrupo. Mais 2 anos se passaram quando um terrível desentendimento afastou Jean de uma vez por todas daquela tribo. E lá ainda estava Luana com o mesmo rapaz que havia se aproximado dela minutos ou horas depois de Jean ter escrito a carta oferecendo qualquer coisa que não fosse sua vida ou de seus pais como pagamento para que tirassem a vida de sua tia. O final de sua adolescência foi o mais conturbado, tendo contabilizado a expulsão de 8 escolas devido ao mau comportamento, tendo perdido dezenas de amigos e de possíveis namoradas. Muitos alegam a morte como sendo seu maior medo, outros alegam fracasso, mas Jean tinha certeza de seu maior medo, a solidão. Aquela que ele fazia de tudo para evitar, mas que sempre se fazia presente em sua vida. Por que raios essas coisas acontecem comigo? Por mais que eu me esforce para as pessoas gostarem de mim, eu sempre acabo sozinho. Às vezes eu não faço nada e as pessoas simplesmente se afastam. Nada dá certo para mim. Até pareço amaldiçoado. Ele costumava retrucar consigo mesmo. Quando completou 18 anos, veio a notícia de que tia Berenice havia falecido devido a um infarto. Os médicos alegaram que por ter sobrevivido por um triz a um infarto recente, uma segunda ocorrência naquele curto espaço de tempo seria fatal. Por mais que tentasse negar para si mesmo, Jean sabia quem era o responsável pela morte de sua tia, e ele carregaria essa culpa consigo até seus últimos dias de vida. A maioridade de Jean foi chegando, e com ela as responsabilidades de uma vida adulta. Ele precisava trabalhar, ingressar em uma faculdade, ajudar nas despesas de casa, mas por mais que se esforçasse, nada parecia mudar seu curso. Suas relações sociais eram maravilhosas a princípio. Ele conseguia arrumar empregos, mas por algum motivo ele sempre era mandado embora, mesmo que não houvessem discussões ou deslizes sociais ou profissionais de sua parte. Sempre, por algum motivo, ele era despedido. Mas ainda assim, ele sabia que ao menos 2 amigos de verdade ele tinha, Miguel e Guilherme. Estes, apesar de tudo, estavam sempre lá para jogatinas e baladas dos finais de semana, para emprestar dinheiro nos momentos de necessidade ou mesmo para desabafar sobre suas frustrações. No entanto, é sabido que até mesmo os relacionamentos mais profundos não estão livres de brigas. E em uma noite, em uma desavença boba, Jean ouviu de Guilherme a frase que ele sempre dizia para sua mãe. Guilherme havia se irritado com algo realmente bobo que Jean havia falado e em seguida se desculpou. Desculpa, cara, sei lá porque fiquei irritado. É como tu tivesse uma aura negra ao seu redor que deixa a gente nervoso. O agora adulto Jean estava mais do que convencido de que carregava algo ruim consigo. Porque apesar de desabafar sobre seus problemas com os 2 amigos, ele jamais havia citado para eles que se sentia perseguido, amaldiçoado ou que sentia que tinha alguma aura o circundando.
Os anos foram se passando, os problemas persistindo, mas mesmo assim, Jean, agora com 29 anos, havia aparentemente se estabelecido. Ele mantinha um relacionamento de 2 anos com uma mulher um ano mais velha chamada Patrícia e estava decidido a se casar com ela. Seu emprego não era dos melhores em termos financeiros, mas era algo que ele adorava fazer. Eles então decidiram alugar uma humilde casa em uma vila. Como tanto a empresa que Jean trabalhava, quanto a imobiliária responsável pelo imóvel eram mais próximas da nova casa do que a de Patrícia, que trabalhava em outro município, Jean ficou encarregado de preparar tudo para o casal. Era por volta de 8 da noite, em alguma sexta-feira de outono, e a campainha era tocada. Lá estava Patrícia, pronta para dar seu primeiro passo rumo à sua nova casa. No entanto, ao entrar na casa, sua futura esposa, cuja religião espírita sempre esteve presente, parou após o primeiro passo dentro da nova moradia. Um passo direito. Há algo de errado aqui. Tem mais alguém aqui, ela disse. Jean, que mesmo tendo presenciado os eventos sinistros já citados e que ainda se mantinha incrédulo tolamente por acreditar que entidades poderosas como demônios ou fantasmas jamais perderiam tempo com uma pessoa comum como ele, ainda assim decidiu dar ouvidos à sua amada a fim de respeitar a crença dela. Precisamos comprar sal grosso, ela disse. Jean apenas concordou e os dias se passaram. Os dias se passaram, mas ele sempre se esquecia do tal sal grosso. Pouco mais de um mês após a mudança do casal para a nova casa, as brigas entre eles começaram a se acentuar. Não por ciúmes ou divergência de ideias, muito pelo contrário, mas por extrema semelhança em comportamento e personalidade, o que tornava difícil para um aceitar a palavra final do outro. E mais uma vez Jean se encontrou solitário quando Patrícia decidiu ir embora. Algumas semanas depois, a empresa entrou em estado de má produtividade e logo começaram os cortes de funcionários. Patrícia e Jean ainda se gostavam apesar de tudo e sempre tentavam uma forma amigável de reconciliação via e-mail ou telefone, mas que sempre acabava da pior maneira possível. Em um dos e-mails, Patrícia confirmou que na noite anterior ao rompimento, ela havia tido um terrível pesadelo, onde os dois se mudavam para uma humilde casa de aparência fantasmagórica e assombrada, e aquilo a impulsionou ainda mais a terminar o relacionamento. As tentativas de chegarem a um denominador comum e reatarem cessaram após um ano, e os dois jamais se falariam novamente. Era início de maio, e agora com 36 anos, Jean retornava temporariamente para a casa de sua mãe, enquanto juntava dinheiro para poder pagar todas suas dívidas acumuladas ao longo de quase 2 décadas de fracasso profissional. Boatos sobre o péssimo estado de saúde mental de seu pai corriam pelas festas e reuniões de família, e nos últimos anos ele tentava se reaproximar de sua mãe. Jean não hesitou em aproveitar para reviver aqueles momentos de infância e convidou seu pai para passar um final de semana com ele e sua mãe. Não que ele houvesse perdido o contato com o pai, os dois se viam e conversavam por telefone com uma frequência razoável, mas a última vez que dormiram juntos sob o mesmo teto já totalizava mais de 15 anos e Jean estava animado. Como Antônio bebia muito e Valéria já cochichava com o filho sobre as investidas do pai, ela preferiu trancar a porta do quarto naquelas noites em que ele ficaria lá. Aqueles primeiros dias foram ótimos para Jean, que sentia como se tivesse voltado à infância. Deitado em sua cama de casal ao lado de seu pai, conversando sobre coisas boas do passado, enquanto jogava seu jogo favorito no computador. A porta do seu quarto estava aberta. Afinal, sempre que dormia na companhia de alguém, Jean conseguia dormir de porta aberta e até de costas para ela, como se tivesse a certeza de que se algo o atacasse ou o visitasse, seria apenas se ele estivesse sozinho. Ingênuo foi Jean. Enquanto conversava sobre Patrícia com seu pai, Jean percebeu que o velho havia parado de responder, e então, levando seu olhar para ele, percebeu que ele havia pegado no sono. Quando finalmente retomou seu olhar para a tela do computador, seus olhos rapidamente receberam um brusco vislumbre enquanto seu cérebro ainda tentava assimilar o que havia visto. A princípio, era uma mulher corcunda que passava em frente à porta de seu quarto,
Mas como tudo foi tão rápido, e conforme tentava personificar aquela imagem em sua cabeça, ele não deixava de se recordar de como sua mãe andava desengonçada no escuro devido à avançada idade e também à baixa visão. Ela havia ido à cozinha, que ficava ao final do corredor depois de seu quarto. Como ela estava começando a demorar, a ansiedade e curiosidade de Jean então aceleraram seu coração. Sua mãe realmente enxergava muito mal. Ela jamais iria até a cozinha e faria qualquer coisa lá com a luz apagada. E então ele decidiu ir até o quarto dela, despertando-a. Para seu espanto, Valéria negou ter ido à cozinha aquela noite e disse que, por sinal, estava com sede e que iria naquele momento. Por alguns minutos, Jean tentava cada vez mais fazer seu cérebro entender o que havia visto, à medida em que contraditoriamente tentava desacreditar naquilo. Sua mãe voltou a se deitar e ele olhava fixamente para o corredor até criar uma coragem que poucos teriam. A coragem de se levantar ansiosamente e correr até o corredor e falar algo tão estúpido que nem mesmo nos filmes de terror mais previsíveis aconteceria. "O que você quer comigo? Vem aqui, vamos conversar." No fundo, Jean sabia que espírito, fantasma ou demônio algum se manifestaria por livre e espontânea vontade diante dele apenas porque ele chamou. O que Jean não sabia é que estava redondamente enganado. Ele colocou-se em meio à cozinha e, enquanto procurava por qualquer sinal daquela figura medonha, ele sentia que não estava sozinho. Sua coragem adamante logo se fragilizaria quando, retomando seu olhar para a sala, que ficava no lado final oposto do corredor que levava à cozinha, estava a sinistra e estática sombra. Desesperado, sem saber o que fazer, Jean começou a caminhar em direção ao quarto, como uma criança que acredita que ao lado de seu pai está protegida de tudo. Mas ao chegar à porta, ainda lá estava ela, sem expressão, sem rosto, sem textura. Apenas um vulto posicionado no pequeno espaço de luz que era projetado da luminária do exterior da casa, dentro da sala por através da janela. Já estava tão assustado que apenas gritou para que a sombra o deixasse em paz enquanto batia a porta de seu quarto, a trancava e deitava ao lado de seu pai, repousando a mão e a cabeça sobre o peito dele, como fazia quando criança. Ele não descartava a hipótese de tudo estar interligado. Tinha que estar. Fazia muitos anos desde seu primeiro encontro com a sombra inexpressiva, mas no fundo ele tinha certeza de que aquela era a mesma que havia o visitado pela primeira vez há 29 anos atrás. Ou pior, que talvez ela estivesse ao lado dele o vigiando desde sempre. Talvez ela fosse a responsável por todo o seu fracasso profissional, social, amoroso e até mesmo pela morte de sua tia. Seu pai havia ficado mais tempo do que o combinado. Ele havia chegado na quinta-feira e deveria ir embora no domingo, mas acabou voltando para casa apenas na quarta-feira, o que incomodou muito sua mãe, mas deixou Jean bastante feliz. Reviver todos aqueles momentos de família ao lado dos dois, aquilo revigorava suas forças para lutar contra todos os mal-agouros. Feliz foi Jean poder ter tido aqueles momentos ao lado de seu pai. Momentos esses que se provariam os últimos. Na quinta-feira, dia seguinte à partida de seu pai, uma de suas primas telefonou para Jean lhe trazendo uma notícia que traria por terra toda e qualquer felicidade que permeava o coração do homem. Seu pai havia falecido inesperadamente na noite de quarta para quinta, constatado aparentemente com múltipla falência dos órgãos, já que o atestado de óbito ainda não estava oficialmente pronto. Seu pai, apesar de sim estar visivelmente debilitado mentalmente, estava bem fisicamente. Naquele instante, Jean amaldiçoava toda e qualquer religião, crença e entidades sobrenaturais que pudessem ter o domínio sobre sua vida. Sobretudo aquela maldita silhueta negra. Por que ele? O que ele havia feito de tão terrível para ter de sofrer severa punição? Todas essas questões jamais sairiam de sua cabeça. Seu pai, apesar dos defeitos, era como um herói para ele. Sua mãe mesmo dizia que ele parecia amar mais ao pai do que a ela, e o luto de Jean foi intenso. Durante meses, ele percorreu todo o país em busca de quaisquer líderes religiosos que pudessem decifrar o que de fato
seria aquela sombra da velha corcunda que o perseguia por toda sua vida. Infelizmente, as respostas não lhe eram convincentes, pois mesmo que tentasse reuni-las, elas não chegavam a lugar algum. Foi quando então ele finalmente veio até meu refúgio, desamparado, desesperançoso, desesperado, aflito em agonia. E é então, meus caros, que vos digo, cegar-se diante da verdade que nos cerca, de nada nos protegerá. Eles estão entre nós, e Jean aprendeu isso da pior forma. Aquela terrível silhueta negra de uma idosa corcunda já o acompanhava até mesmo antes de seu nascimento. E então eu lhe contei toda a história de Vitor Almeida, um homem nascido em uma família paupérrima que destruiu todos ao seu redor para que pudesse subir na vida. Vitor, apesar de pobre, abusava de sua boa aparência e carisma para conquistar vítimas com sua lábia, e bater carteiras, aplicar golpes, realizar sequestros e todo e qualquer tipo de delito que o enriquecesse. Com seus 40 anos, Vitor já era um empresário bem-sucedido e conhecido. Possuía conta em banco suíço, casas de praia em outros países, iates, enfim, todo tipo de luxo que uma pessoa ambiciosa pudesse vir a desejar. Porém, sempre querendo mais e mais, ele conseguiu aplicar seu maior golpe ao casar-se com uma condessa europeia de idade bem avançada que conheceu durante uma festa de luxo. Era nítido a todos ao redor que aquilo só podia se tratar de um golpe. Mas a condessa Sophia Miller não conseguia acreditar naquilo. Afinal, Vitor era detentor de muitas posses. Ele era milionário. Não tinha o porquê ele estar interessado em seu dinheiro. Com o passar dos anos, Vitor se assegurava em acelerar o processo de sua herança. A saúde de Sofia ficava cada vez mais debilitada, e sozinha, sendo a última de uma geração extinta, ela dependia cada vez mais e mais de Vitor. Mas a pobre coitada mantinha-se firme na crença da inocência de seu marido. Ou ao menos era nisso em que ele acreditava. Em seu último dia de vida, em seu leito de morte, Sofia pegou na mão de Vitor e, com um fraco sorriso de quem iria proferir seu último discurso, disse: "Eu ficarei ao seu lado para sempre, meu amor. Nessa e em outras vidas certificarei-me de que jamais voltará a enganar as pessoas. Certificarei-me de que toda e qualquer pessoa que se aproxime de ti sinta repulsa por suas palavras venenosas. Farei com que tudo aquilo que tu se aproxime seja destruído, assim como destruiu a minha vida e a de muitos outros." E então, conforme sua força vital saía de seu corpo, na parede era possível ver a ponta de uma silhueta sombria erguendo-se, como se sua sombra levantasse da cama. Aquele seria apenas seu primeiro encontro com a sombra que seguia seus passos.